Bem, sejam muito bem-vindos. Sempre que passar essa introdução, a gente já sabe que vamos discutir assuntos polêmicos, necessários e que nem às vezes muitas pessoas têm coragem para falar ou têm a moral para falar. Então, como vocês já viram, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito divergente, por assim dizer, e muito, pode até parecer hipocrisia, mas sim. A literatura brasileira é uma piada de muito mau gosto. Primeiramente, se vocês perguntarem qual a moral que eu tenho para falar isso, para eu enfatizar isso, para eu concretizar isso. Bem, eu além de ser escritor, tenho um romancista, tenho prêmios voltados para isso, faço parte da Academia de Letras espalhada no Brasil. Não, eu não tenho um diploma de mestrado em literatura, não dou aula de literatura, porque infelizmente às vezes pessoas introduzidas nesse meio tão especial, que é o acadêmico, que é o magistério, tem pessoas que querem enfatizar isso, porém tem outras pessoas que são de fachada. Então eu não preciso ter um diploma para mostrar quem eu sou, porque algumas coisas não se aprendem na escola, e sim aprende na vida, e foi assim que eu aprendi. Falar sobre literatura brasileira, você tem que ter dois caminhos distintos. Primeiro, há uma literatura brasileira onde os professores ensinam aquele beabá de sempre, o romantismo, o arcadismo, os tempos, as escolas literárias. É bonito, é maravilhoso, é lindo. Quem conhece a literatura brasileira por esse caminho vai imaginar que o nosso Brasil, os nossos conceitos literários são importantes, só que no papel. O Brasil, a literatura em si, não é diferente de outros ramos da lei, como por exemplo, que a lei é bonita no papel, só que na prática a gente sabe que não é bem assim. A literatura brasileira tinha tudo para dar certo. Todos os moldes, tudo certinho, temos artistas e escritores fenomenais, temos uma linguagem pluralizada, complexa, um país diversificado, multicultural, maravilhoso. Só que a gente tem um inimigo grandioso chamado burocracia. Eu estou nesse ramo da literatura há mais de 13 anos. E quando você vê esse vídeo, vai estar mais de 13, 14, 15, 16, porque eu sei que não vai mudar, infelizmente. Que o Brasil não tem essa educação literária como em outros lugares. Por quê? Primeiramente, o lançamento do livro, ao se lançar um livro aqui no Brasil, a gente não tem condições, nem o meio educacional, nem os órgãos responsáveis não incentivam a leitura. Por que não incentivam a leitura? É algo meio divergente, né? Meio conflitante, que as escolas batem no peito, não vamos valorizar a leitura, vamos valorizar a escrita. Só que quando chega na prática é muito diferente. Sabe por que o Brasil não investe na literatura? Porque livro é conhecimento e conhecimento é poder. Então imagine uma população brasileira enfatizada na literatura, o âmbito social, o âmbito educacional, gostando de ler. Imagina isso. Imagina esse quadro. Se todas as pessoas gostassem de ler, todas as pessoas tivessem a aptidão para a leitura, o que seriam dos nossos governantes? Não existiria mais o curral, não existiria mais o gado, não existiria pessoas ignorantes que seriam manipuladas. Então você já sabe, né? Porque a literatura brasileira não é implantada. Primeiro culpado são os órgãos. O segundo, infelizmente, eu coloco a culpa no meio que deveria mais ser enfatizado isso, que são as escolas. Sim, as escolas elas têm uma visão que, na sua maioria, elas são de forma obrigada a introduzir uma literatura antiga, os clássicos. Eu vou logo dizendo, eu não sou contra nenhum clássico. Só que eu valorizo
os meus. Eu valorizo a nova literatura, não extinguindo a antiga. Claro que não. Porque se a gente vê a literatura estrangeira, principalmente a estrangeira, a inglesa e a americana, eles têm seus clássicos. Todo mundo sabe ter seus clássicos. Contudo, se você fazer um questionamento, um levantamento aos seus alunos, aos seus amigos leitores, e perguntar, olha, você me cite autores estrangeiros e me cite autores brasileiros contemporâneos. Você vai ver uma surra de diferença. Porque no Brasil a gente só foca muito em Machado, em Clarice, em Jorge Amado e tal. São geniais, nada contra. Só que, sim, e essa engrenagem vai ficar presa até quando? Sempre falo isso porque lá fora, eu vou fazer essa comparação com lá fora. Lá tem estrangeiros, Shakespeare é clássico, C.S. Lewis é quase clássico, Bram Stoker é um clássico, por aí vai. Mas lá tem os atuais, John Green, hoje Colin Hoover, J.K. Rowling também. Então há uma vastidão, há um vasto. Mas e o Brasil? Me cite um escritor aí nos comentários, ou digam, um escritor contemporâneo brasileiro. Eu tiro isso na minha cidade. E a minha cidade vai servir exemplo como para as outras cidades. Até você que está assistindo esse vídeo vai se sentir como eu. Quando se vem um artista de fora, um escritor de fora, eu não estou fazendo aqui apontamentos, sim uma ilustração hipotética. Se vier um autor recifense, não conte os recifenses, só entendo a minha visão. Se vier um escritor de fora, para a minha cidade, Ave Maria. Não que um escritor aí de Recife tá vindo, pá, as escolas comentando, o escritor tá, aí faz selfie, pá. Estou aqui no maior seminário de literatura que eu já vi na minha vida. O nome do livro: Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Escritor recifense. Pá. Aí vem o escritor da terra, né? Escreve um livro bonito, voltado para o meu autismo, ou escreve um livro voltado para o meu acadêmico, estuda, passa anos estudando, faz uma coisa bonita, entrega um livro bonito. Sabe qual é o que vai receber da cidade? No máximo 2, 3 pessoas vão ficar ali sentadas. Chega assim, vamos tirar aqui uma fotinha, passa para colocar no portal da cidade. Pá, tira uma fotinha. Sabe quando acaba o evento que você ganha escritor local? Nada. Nada. Eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, você fale comigo que eu estou mentindo. Escritor da terra, como se diz a expressão popular, santo de casa não faz milagre. Artistas, não só escritor da literatura, mas artistas só serão valorizados por 2 motivos. Primeiro, quando ele morrer, vai dizer, eita meu Deus, como o Magno escrevia bem, como o fulano escrevia tão bem, mas agora morreu. E do outro, quando um escritor da terra faz sucesso lá fora, aí ele volta. Aí aqueles que ignoravam esse autor, artista, quando vem com um sucesso de fora, chega, não, eu sempre lhe apoiei, eu sempre acreditei. É a hipocrisia. As escolas eu enfatizo também que a gente fala, alguns professores, a grande maioria, vamos ser sinceros, focam muito na grade curricular que já vem do governo, que são obrigados a levarem isso. Hoje nós vamos enfatizar os livros de Machado, de bichinho. Pronto. Mas e a literatura regional? Eu não vejo isso. Eu faço uma analogia também. A gente que tem filhos, você tem um filho, imagina você tem um filho na sua casa e o seu filho estuda, se esforça e você, como pai, mãe, ele mostra, aqui papai e mamãe, o meu resultado da prova. Aí você fala, beleza, é sua obrigação tirar 10. Aí vem um filho do outro, inteligente, aí você fala, rapaz, que menino inteligente,
Você deve ter orgulho do seu filho. Parabéns. Poxa, poxa. Se você tem os seus e não valoriza, e vai valorizar os outros, deixe de tua mentira, de tua hipocrisia. Seja verdadeiro. A questão é essa. Você pega um livro de um autor clássico e expõe na escola, mas eu lhe pergunto, e por que você não pega um livro de um escritor regional e também utiliza nos meios acadêmicos? Quer dizer que Machado e Clarice, assim que escreveu seu primeiro livro, já se transformaram em clássicos. Não, Machado escreveu, Alencar escreveu, assim que ele tirou do papel, pá, já transformou no clássico. Não, ali foi de boca em boca, passo a passo, e pouco a pouco foi se transformando num livro essencial. E por que Samantha? E por que O Homem que Não Tinha Nada? E por que os livros de Rayane? E por que os livros de Maciel? E por que os livros de Rafael não posso transformar nisso? Será que os nossos contos e escritores da Terra não podem ser introduzidos nas escolas de forma de filosofia, história, geografia? Não podem ser introduzidos? Por que não podem ser introduzidos? Ou porque vocês não querem, ou porque vocês são mentirosos ao dizerem que querem espalhar a literatura brasileira, porque é mentirosa. Porque aqui, no nosso Brasil, não importa o que você escreve, mas sim o que você tem no bolso e o que tem para oferecer. Se eu tiver uma família rica, tiver um status social, ou até em redes sociais tiver mais seguidores do que você, eu já sou valorizado. Nesse meio, esse vídeo aqui poderia estar bombando se eu fizesse dancinha de TikTok, ou se eu fizesse baboseiras e não estivesse instruindo vocês a abrir os olhos diante da literatura, de coisas educativas. Mas não. Os valores se inverteram. Então, essa é a minha revolta com a literatura brasileira, que é uma piada sim. A gente vive como se fosse modelo, vive de aparência. Mas eu não espero coisas melhores. Está se levantando um grupo de pessoas aí, visionárias, que pensam como mim, como eu, pensar coisas melhores para o futuro do país. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Pelo andar da carruagem vai ser a mesma coisa daqui a 20, 30 anos e até quando eu morrer. Então fica uma dica aí. Vocês que zeram pela literatura, principalmente órgãos e professores, tire isso da boca do papel e coloque em prática. Porque quem vive de falatório, até papagaio. Só uma dica.